Princesa Diana, tão linda e tão amada pelo povo, a rainha do povo, até os dias de hoje. A Princesa Diana, foi um ícone da moda. Princesa Diana teve uma infância infeliz, uma infância instável. Foi o que a própria Princesa Diana falou. A própria Princesa Diana disse. E na própria vida da Princesa Diana, ali quando ela alcança a sua juventude, ela se casa com o Príncipe de Gales e depois de alguns anos ela também enfrenta um divórcio, assim como seus pais enfrentaram no passado. Aí eu te pergunto, será que teve alguma influência lá atrás, durante a sua infância, a separação, o divórcio, na sua vida também futura? Fica comigo até o final que eu quero falar um pouquinho sobre, abrir um parêntese sobre essa vida infeliz durante a sua infância, mais no final desse vídeo. Outra curiosidade da Princesa Diana. A Princesa Diana teve algumas profissões aí na sua juventude, viu? A Princesa Diana, ela foi auxiliar de dança. A Princesa Diana, ela tinha esse dom da música. Quando você vai ler um pouquinho sobre a história da Princesa Diana, você vai ver que ela teve algumas reprovações na escola. Se não me engano, ela reprovou ali por 2 vezes, mas ela desenvolveu muito bem na música. Ela era pianista, ela tocava piano e ela foi uma auxiliar de dança. Princesa Diana também foi babá. Princesa Diana também ajudou a sua irmã com alguns afazeres de casa, afazeres domésticos para a sua irmã. E ela também trabalhava como professora no jardim de infância. Mais uma curiosidade. No sepultamento da Princesa Diana, durante o velório, gente, reuniu ali milhares de pessoas. A morte da Princesa Diana trouxe muita tristeza em todo o mundo. E não foi só presencialmente ali durante o velório que atraiu milhares de pessoas, não. Eu lembro que eu tinha 6 anos de idade, eu lá na casa da minha avó, no quarto da minha avó tinha uma TV preto e branco, e eu lembro da minha avó estar com a TV ligada e passar o sepultamento da Princesa Diana. Eu lembro que eu parei em frente à TV e fiquei assistindo e eu lembro como se fosse hoje que eu fiquei triste pela morte de uma princesa. Eu não sabia, não entendia quem era a Princesa Diana, né? Mas eu fiquei triste por uma princesa e eu via ali na TV que ela era uma pessoa nova, né? A Princesa Diana. A Princesa Diana tinha apenas 36 anos quando ela foi embora desse mundo. Outra curiosidade da Princesa Diana. Ela foi a mulher mais fotografada do mundo. Naquela época, gente, máquina fotográfica, né, a tecnologia foi, né, avançar anos depois. Então a Princesa Diana, com toda a sua beleza, com toda a sua delicadeza que ela tinha, com toda a sua elegância, com todos os seus looks maravilhosos, e falando em looks, vou deixar aqui, ó, bem do ladinho, um shorts que vocês inclusive amaram muito, né? E por isso que eu estou trazendo esse conteúdo aqui falando sobre a Princesa Diana. Alguns looks maravilhosos, lindos, sem contar nas cores que ela usava, que valorizavam a pele, o tom de pele, combinava com o seu tom de pele, com os seus olhos, com o seu cabelo. Ela usava uma paleta de cor maravilhosa. Ou seja, né? A Princesa Diana, ela era notável. Uma mulher que parecia ser muito simples no seu falar, na sua forma de vestir. Ela trazia uma certa simplicidade, uma simplicidade chique, né, gente? Vamos dizer assim. Mas ela era fantástica. A Princesa Diana também não teve lá esses relacionamentos assim com a sua madrasta. Ela também não lidava bem com a madrasta. É bem difícil, né, quando um pai e uma mãe se separam e tem um padrasto ou uma madrasta que são legais, que também. Afinal de contas, eu acho que toda criança, na maioria das vezes, elas querem que os seus pais fiquem juntos, né? É claro que cada contexto, cada história é uma história, tá? Estou dizendo aqui da inocência da criança, que ela quer que os seus pais estejam sempre juntos. É isso. E para finalizar esse vídeo,
queria falar um pouquinho dessa vida infeliz da princesa Diana ali durante a sua infância. Mas você vai perceber que não foi só durante a infância que a princesa Diana teve uma vida infeliz. Você vai vendo toda a trajetória da princesa Diana até ela chegar em um casamento, né? Ela casou muito nova, né? Ela conheceu o príncipe de Gales muito nova, casou muito nova e ele era bem mais velho do que ela. Um homem já, né? Já era um homem experiente. Então, a princesa Diana, ela teve a sua vida infeliz ali desde a infância. E se você sofreu ali na sua infância com o divórcio dos seus pais, talvez os seus pais não tenham nem casado no papel, mas eles estavam ali juntos o tempo todo com você e com seus irmãos e acontece o divórcio. E só quem vive algo assim, sabe da dor que é quando uma família ela é, né, quebrada ali ao meio, onde um filho tem que ficar com o pai, com a mãe, o outro com o outro. Isso traz feridas, traz sequelas que precisam muito serem tratadas e curadas com o decorrer dos anos, porque é uma ferida aberta que ela não tratada, ela vai trazer problemas futuramente que por vezes quem já passou por isso nem vai entender o porquê que está passando por tal situação. E muitas vezes, a maioria das vezes está ligada lá na sua infância, com um problema de paternidade, com um problema de identidade. O restante ali da sua vida, durante a sua formação, ali na sua adolescência, na sua juventude, teve uma ausência ali na sua infância e às vezes te trava, sabe, ali. E isso pode sim trazer problemas futuros, às vezes de você achar que é uma pessoa infeliz, você se sentir rejeitada em tais ambientes e tudo te traz, arremete você lá no seu passado. E tudo te leva lá atrás, você ainda fica presa lá naquela frustração do passado, de como o papai me fez falta, como a mamãe me fez falta. Eu sou, né, de um relacionamento assim, quando a minha mãe separou do meu pai, eu tinha apenas 1 ano e alguma coisa, quase 2 anos, eu era um bebê. E eu fiquei com a minha mãe e meus irmãos com o meu pai. Só que a minha mãe entrou em um outro relacionamento mais conturbado ainda, onde ela não tinha o direito nem de ver os filhos e eu não tinha o direito de conhecer o meu pai. Eu fui conhecer meu pai, eu estava com 11 anos de idade, meus irmãos com 11 anos de idade. E durante toda a minha infância, o meu maior sonho era conhecer meus irmãos e o meu pai. Eu via meus primos brincando, às vezes até brigando com os seus irmãos, e a minha maior vontade era ter pelo menos um irmão, sabe? Para brigar. Desculpa me emocionar, né? Deus já me tratou muito isso. Eu creio em Deus, a minha fé está em Deus, mas sempre quando eu lembro, né? Não me traz mais dor, mas eu fico pensando como foi, né? Para minha mãe algumas decisões e eu sempre fico um pouco emotiva. Mas enfim, quem já passou por isso sabe de como é essa infância, sabe? Como é sim ter uma infância infeliz, conturbada, você ter um padrasto, uma madrasta, que você obedece, você se submete àquela autoridade ali dentro de casa, talvez você o chame até de pai, porque tipo, no meu caso, né, eu chamava de pai. Depois a minha mãe separou dele futuramente, é uma outra história, né, bem complexa e para de repente um outro vídeo, né, não vem ao caso do vídeo, mas eu só quero que você foque nessa questão da infância infeliz da princesa Diana. Por que às vezes futuramente ela teve uma vida frustrante, né, em relacionamento, ela morreu muito nova, ela poderia ter vivido muitas coisas legais e lindas para compartilhar com o povo, afinal de contas a rainha, princesa Diana, ela era a rainha do povo. Então você vai ver o olhar, você olha no olhar dela,
você vê tristeza, sabe? E a infância que ela teve não foi uma vida infeliz só na infância. Eu acredito que se ela não tratou essas feridas durante o decorrer da sua vida até chegar o dia que Deus a levou, ela não foi feliz em algum momento, porque feridas não tratadas, feridas não curadas, elas ficam ali abertas, sabe? E ela sempre vai doer, ela sempre vai machucar porque ela não foi tratada. Então, gente, é muito triste algumas coisas da vida da princesa Diana, e eu quis trazer aqui algumas curiosidades, né, sobre a vida dela, porque eu gosto muito da história da moda, eu gosto dos personagens que existem na história da moda, e a princesa Diana, ela é um ícone da moda, mas ela teve, né, um passado muito triste, começando ali na sua infância, eu não podia deixar de falar sobre isso, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, você que é novo por aqui, você que é a primeira vez que está assistindo um vídeo aqui meu, eu te convido a se inscrever no meu canal, ficar por dentro de todos os vídeos, curtir, compartilhar, o que você quiser. Mas fique aqui comigo e até uma próxima!